peças de aparato e alto luxo. Esta é muito engraçada, representa no alto um marinheiro português fumando seu cachimbo, calmamente sentado, descansando, como tantas vezes os devem ter visto na Serra Leoa, sentado sobre uma pedra, descansando e fumando seu cachimbo. O poder de observação destes artistas era realmente notável. Isto talhado num dente de elefante. Eram delicadas obras de aparato e de alto luxo para serem usadas em desfiles e cerimónias, banquetes, batizados nobres, por exemplo, como os saleiros, que não serviam de baixelas de mesa, já o disse, ou destinadas ao uso dos jovens príncipes. No Hermitage de São Petersburgo guarda-se um olifante, que ainda não vimos nenhum, com a legenda Infante Dom, escrita em português, Infante Dom Luís. Filho do rei Dom Manuel, teria então pouco mais de 10 anos de idade. Isto servia também de peças não de brincadeira, mas peças de aparato para os príncipes em desfiles, em grandes cerimónias. Conforme pude há pouco demonstrar documentalmente, o rei Dom João III, e já de certo seu pai, Dom Manuel, no documento que eu encontrei respeito ao rei Dom João III, dispunha de uma guarda pessoal, ou guarda de corpo, que sempre o acompanhava, sempre, qualquer lugar onde o rei ia, essa guarda de corpo ia com ele, composta de 50 negros, certamente da Serra Leoa, que traziam a tiracolo uma ronca, e é a palavra que o documento usa mesmo, não é olifante, é ronca, ou olifante, em marfim esculpido, uma demonstração de poderio única na Europa. O que mais surpreende é a capacidade do artista. Outra com outra figura sentada, aqueles jacarés sobrepostos à estrutura, como se fossem colados na estrutura, como se não fizessem parte da estrutura. Duas bases de saleiros, uma caixa para hóstias com uma iconografia totalmente cristã, copiada de gravuras, algumas das quais iremos ver em seguida, copiadas de gravuras de livros de orações, livros religiosos. Aqui mais dois fragmentos de saleiros. Aqui, quanto a mim, é obra-prima. Um saleiro representando a própria esfera ardilar, a divisa pessoal do rei Dom Manuel. Isto, com certeza, que foi feito no Palácio Real, em Lisboa. Aqueles nós, aquelas cordas entrançadas na base, assentando sobre leões, que por sua vez repousam sobre tranças de cordas, com uma inscrição in Deo Spero, uma inscrição em latim na eclíptica, e a marcação muito nítida da zona onde se levanta a tampa e se abre a concavidade interior, o depósito de água santa. O que mais surpreende é a capacidade do artista, o artesão negro, de visualizar um desenho bidimensional num complexo de formas e volumes em 3 dimensões, que se interpenetram, enlaçam, sobrepõem, torcem ou justapõem segundo os princípios compositivos típicos do estilo manuelino, de um extremo naturalismo, em conjuntos vibrantes de vida, dinamismo e interação cultural. Soldado luso fumando, ou melhor, marinheiro luso fumando seu cachimbo, velhos comerciantes com longas barbas, um português montado a cavalo, já vimos, grupos de mulheres de mãos dadas alternando com animais e outros temas. Cordas, entrançados, fios de pérolas, nós,
famosos nós manuelinos, vimos tudo nas colheres, esferas armilares, como esta, cenas de caçadas, javalis, cervos, que são animais que não existem na África, faixas torcidas, também outra característica do estilo manuelino, inscrições em português e em latim, o brasão de armas e a divisa do rei Dom Manuel ou de outras altas figuras da corte, cruzes da Ordem de Cristo, formam o essencial da decoração, que não se diferencia muito dos monumentos. Finalmente temos aqui um olifante, chamado olifante, na realidade uma ronca. Forma o essencial da decoração, que não se diferencia muito da dos monumentos portugueses da mesma época, e que copia à letra, copia ipsis verbis, gravuras de livros de oração, como as Ore Beate Maria Virginis, pequeno livro inoctavo, um livrinho de bolso, publicado em Paris em 1496, em latim, e que teve uma tradução portuguesa publicada em Paris em 1498, que todo o capitão levava consigo em suas viagens. Agora, série, outro elefante, detalhe do elefante, outro detalhe, este creio que com um unicórnio, exatamente um unicórnio. Reparem em cima aquela pequena serpentezinha com aquele buraco no meio, servia para passar o cordão para se poder carregar o olifante a tiracolo. Cordão de ouro, com toda a certeza, prendia noutra outra prega igual mais adiante e podia-se carregar a tiracolo. Embaixo uma figura de um soldado, de um caçador, à direita um entrançado, que é um elemento absolutamente típico do estilo manuelino, aquele motivo de tranças, de entrançados têxtil. Continuamos. Aqui em cima uma gravura de um livro do século XVII mostrando este olifante, que ainda existe hoje em dia, só que já não está em Florença, está em Paris. Se repararem com atenção verão que é exatamente o mesmo, e que representa cenas de caça. Outro olifante, este com a característica de ter, vê-se em baixo, do lado direito, o brasão de armas nacional português, as armas, as 5 quinas do brasão de armas de Portugal. Outro pormenor de olifante, também com cenas de caça. Outro pormenor com um javali, um animal que não existe na África. Aqui a sobreposição de detalhes da gravura, de gravuras do livro de horas Beate Virginis, e a sua cópia pelo artista da Serra Leoa. Aqui não se vê muito bem. Aqui outro detalhe de um olifante com as armas de Portugal, em baixo, à esquerda, sustentadas por 2 anjos, e com um pelicano, símbolo de Cristo, em cima. Enfim, é toda uma iconografia. Este é que está na coleção Walt Disney, em Los Angeles. Tem a curiosidade, este foi com toda a certeza uma oferta do rei Dom Manuel aos reis católicos da Espanha, quando do seu juramento como herdeiro dos reis católicos em 1498. Tem a inscrição tanto monta, que era a divisa dos reis católicos, de um lado o brasão dos reis católicos, do outro lado o brasão de Portugal.
talvez do melhor, o melhor desses artífices anónimos fosse o habilidosíssimo chamado Mestre das Armas de Castela e Aragão, a expressão que foi criada por um grande especialista neste tipo de arte florentino, professor em Florença, Ezio Bassani. Ele conseguiu identificar 9 mãos diferentes nestas peças, portanto 9 artistas diferentes que teriam realizado estas peças. E o melhor deles todos é o que ele chama o Mestre das Armas de Castela e Aragão, que foi o autor desta peça, com as armas dos reis católicos, novamente, com a inscrição Tanto Monta. Foram bem umas 20 a 30 peças que o rei Dom Manuel levou consigo nessa viagem à Espanha para oferecer não apenas aos reis católicos, mas a altos nobres da corte. Aqui está uma peça de um nobre português, Dom Pedro de Menezes, com a sua divisa, a sua inscrição Aléu, que se lê na vertical, naquela faixa diagonal que atravessa o olifante, lê-se exatamente a palavra Aléu. Aléu era um jogo, tipo jogo de basquete, de voleibol. Aqui a cópia de uma gravura, uma das gravuras dessas horas de Beata Maria Virginis, representando a árvore de Jessé, e do lado esquerdo a sua cópia pelo artista da Serra Leoa. Aqui um fragmento do Mestre das Armas de Castela e Aragão. Aqui outro muito gasto, muito poído, deve ter sido muito esfregado. O relevo desapareceu quase todo, mas ainda se vê bem a esfera armilar, o desenho da esfera armilar em cima. E aqui entramos na parte da cartografia, um mapa, o mais antigo mapa que se conhece, de Pedro Reinel. Talvez do melhor desses artífices anónimos, o habilidoso Mestre das Armas de Castelo e Aragão, fosse filho, nascido cerca de 1480, já em Portugal, o menino negro ou mulato, mas mais provavelmente negro, batizado com o nome de Pedro, que viria a adotar o apelido de Reinel ou Reinol. Reinel é a forma arcaica de Reinol, ou seja, nascido no reino, o que faz todo sentido. O pai tinha nascido lá na Serra Leoa, o filho tinha nascido já no reino, portanto era um Reinol, ou Reinel, que lhe ficaria como sobrenome de família. Educado no Paço, recebeu a esmerada instrução dos cortesãos, junto com a técnica tradicional do pai, unindo a maestria na arte do debuxo aos mistérios das matemáticas e da cosmografia, que se aprendia no Paço. Os filhos dos criados de Paço tinham aulas de cosmografia. E, muito esperto e precoce, viria a tornar-se num dos maiores cartógrafos da corte do rei Dom Manuel, cujo ambiente ele absorveu como poucos, Pedro Reinel. Saíram de suas mãos, só ou junto com seu filho Jorge Reinel, 9 mapas, hoje conhecidos, com certeza que foram muitíssimos mais, de até cerca de 1540, que estão entre as grandes obras da cartografia manuelina, nomeadamente o célebre Atlas Miller, sobre o qual voltaremos, 1519, o mais belo Pedro Reinel me fez. Este é um dos primeiros mapas da autoria de Pedro Reinel, data de 1505, e está assinado por ele. Pedro Reinel me fez. Manifestação de orgulho já bem renascentista.
tem a curiosidade de, portanto, ele mostra com bastante destaque a Serra Leoa, está ali, Serra Leoa, e no lugar exato da Serra Leoa ele coloca uma bandeira, que é a bandeira de cima, do lado esquerdo, em que ele coloca o quê? Ele coloca um ídolo de marfim. Portanto, é uma espécie de homenagem à arte do seu pai, uma homenagem ao seu pai. Um ídolo de marfim, aquela bandeira apontando para, portanto, o pau da bandeira termina na Serra Leoa, que é aquela bola escura onde termina um daqueles rios, daqueles 3 rios. Outro, mas já do seu filho, Jorge Reinel, também, não diria assinado, mas com o nome escrito, em cima ao lado esquerdo, põe Jesus em cima, e do lado do mapa do Atlântico, com o Brasil representado, e coloca o seu nome, Reinel, ali do lado esquerdo do mapa. Outro que tem a característica típica da arte de cartografar os reinéis, de colocar o maior número de bandeiras possível. Este mapa, por exemplo, tem 29 bandeiras, que é parece-me a mim um gosto muito africano, um pendor africano, por um gosto por bandeiras, por estandartes, por bocados de pano, etc. Saíram de suas mãos o Atlas Miller, o mais belo Atlas do mundo, que veremos depois, associado à viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães, cuja costa do Brasil é ilustrada por preciosas iluminuras pintadas por António de Holanda. Portanto, o Pedro Reinel colaborava com o iluminador miniaturista António de Holanda, pai do famoso Francisco de Holanda, como demonstrou o especialista Alfredo Pinheiro Marques. E a mais antiga carta náutica que se conhece de Pedro Reinel, hoje datada por Joaquim Ferreira do Amaral, num livro inteiro dedicado à figura de Pedro Reinel, datado de 1504, é a primeira carta do mundo a conceptualizar um sistema de projeção cartográfico em escala de latitudes graduada por um tronco de léguas, ultrapassando o sistema do mero roteiro portuano medieval, o que mostra a sua rara inteligência e extraordinário saber técnico e teórico. A origem africana de Pedro Reinel, que no mapa do Atlântico vaidosamente assinado, põe uma bandeira na Serra Leoa, um ídolo de marfim em homenagem ao seu pai, já vimos, é a prova de que o Portugal quinhentista ignorava qualquer tipo de racismo, como tão bem intuiu Gilberto Freire. E o gosto pelo uso e abuso de bandeiras, flâmulas, faixas de pano, é uma característica do seu estilo de cartografar de um tom bem africano. Vemos aqui. Aqui está a portada do Atlas Miller, feito por Pedro e Jorge Reinel, pai e filho, e do Louco Homem, sob a direção do Louco Homem, e iluminado por António de Holanda, iluminador oficial da corte, pai do Francisco de Holanda. Ora bom, isto não passaria de um fait divers se não se desse a circunstância de Pedro Reinel ter sido feito moço de esporas de El Rei, o que era o primeiro grau da baixa nobreza, que se atingia por volta dos 14, 15 anos de idade, até aos 16, 17 anos. Moço de esporas era o moço que ajudava o senhor a subir para um cavalo. E ainda muito jovem, ele ter sido aqui um túmulo
de princípios do século XVI, que está numa igreja do interior de Portugal, onde se vê o fundador do Castelo de São Jorge da Mina, Diogo da Zambuja, tendo aos pés não um leão como símbolo de força, ou um cão como símbolo de fidelidade, mas sim um moço de esporas. Portanto, Diogo da Zambuja, moço de esporas com características muito claramente negroides. Tinha um outro slide, um pormenor do moço de esporas, perdi, não posso mostrar, mas penso que dá para verem as características negroides. É um pretinho de 14, 15 anos. Servia de moço de esporas do senhor de Dom Diogo de Zambuja. Portanto, seria algo assim que era Pedro Reinel na sua juventude. E ainda jovem, ter visitado o seu país, foi enviado cerca de 1495 numa embaixada ao reino do Mali, a Tombouctou, certo como intérprete, naturalmente como intérprete, e foi, aliás, o único que escapou com vida, segundo o cronista João de Barros narra, por ser homem costumado a andar naquelas partes. Quer dizer, Pedro Reinel, com 17, 18 anos, foi como intérprete numa embaixada a Tombouctou, no interior da África, no interior do Saara. Sobreviveu, os outros companheiros portugueses morreram todos, com clima, com calor, com doenças, e ele sobreviveu por ser pessoa acostumada a andar naquelas partes. Aí recolheu notícias locais sobre o interior do sertão africano e as fontes do rio Nilo, os grandes problemas cartográficos da época, bem como rigorosas informações geográficas, rios, lagos, montes e dados que nos fornece sobre o traçado da costa. Um processo que irá repetir na correção da imagem que ele nos dá do Novo Mundo, diante do planisfério de Cantino, o primeiro mapa a representar de uma forma segura o Brasil em 1502. A negritude de Pedro e seu filho Jorge Reinel resulta, fora de quaisquer dúvidas, de dois textos conhecidos e publicados desde há muito, por Sousa Viterbo, mas só recentemente lidos na sua integridade, pois o papel apresenta uma lacuna difícil de ser lida no exato ponto em questão e tem sido transcrito com essa linha substituída por pontos, até que foi corretamente interpretado recentemente. Com essas falhas foram sempre reproduzidos por Denis, que nem sequer transcreve as linhas em questão, por Armando Cortesão, irmão de Jaime Cortesão, pelo próprio Ferreira do Amaral, no seu livro de 1995 sobre Pedro Reinel, que assinala a omissão, mas não procura preenchê-lo, até que os documentos originais foram relidos pelo grande especialista da cartografia desta época, Alfredo Pinheiro Marques, na sua edição facsimilada do Atlas Miller, publicado em Barcelona no ano de 2006 e transcritos na íntegra. Trata-se de duas cartas escritas por altos funcionários das duas cortes ibéricas, do rei Dom João III, de Portugal, e a de seu cunhado, o imperador Carlos V. No âmbito da Junta de Badajoz e Elvas, se reuniu em 1523 e 1524 para resolver o essencial problema cosmográfico da exata localização do arquipélago das Ilhas Molucas, a atual Indonésia, na sequência da viagem de circunnavegação do globo pelo português Fernão de Magalhães ao serviço da Espanha. Isto criou o maior problema: a quem é que pertenciam as Molucas, que eram as ilhas das especiarias. Finalmente a questão foi resolvida em favor de Portugal. A primeira carta, redigida em código, que Armando Cortesão conseguiu decifrar, conserva-se no Arquivo Geral de Simancas, datada de 29 de agosto de 1523, de Badajoz, e é da mão do embaixador castelhano em Portugal, Zúñiga, dirigida secretamente a Carlos V.
Segundo o texto editado por Pinheiro Marques, ele tinha conseguido, à custa de corrupção do Departamento Oficial de Cartografia do Rei de Portugal, em Lisboa, no Paço Real de Lisboa, e cito, uma carta inteira de toda a navegação, que era segredo absoluto de Estado, era proibido representar qualquer mapa mundo. E acabam esta semana uma outra em livro, El que hace las cartas, os mapas del Rei de Portugal, que se chama Lobo Homem, conhecido, este e um negro, residem em Lisboa e tienen orden de no hacer cartas para nadie, sino para el rey. Pero algunas veces se atreven con dinero y con seguridad, aunque sea muy dificultoso. O embaixador espanhol em Lisboa conseguiu comprar algum cartógrafo oficial para lhe fazer um mapa mundo. Era esta equipe do Negro e de Lobo Homem, era a equipe que tinha acabado de fazer o espetacular Atlas Miller, sob a supervisão geral e a assinatura de Lobo Homem, o nobre diretor do Departamento de Cartografia, socialmente, portanto, uma pessoa de mais prestígio. Porém, na verdade, executado por Pedro Reinel com a colaboração de seu jovem filho Jorge. Mas Armando Cortesão publicou este documento. Armando Cortesão, levado pelos preconceitos raciais da sua época, nos anos 60, limita-se a um simples comentário de passagem. Segundo parece, diz Armando Cortesão, Lobo Homem teria um ajudante negro para o seu trabalho cartográfico e nada mais adianta sobre o assunto. Não lhe ocorreu que nestes trabalhos de alto segredo de Estado não podiam existir meros ajudantes anónimos e afastou o dado como um casual pormenor lateral e fortuito, partindo do princípio de que, se tratava de um negro, não poderia passar de um qualquer auxiliar, simples auxiliar. Mas o contexto é bem claro. O negro que colaborava com o Lobo Homem, que aliás seria o principal autor dos desenhos, visto que Homem se limitava a supervisioná-los e a assinar, como se vê claramente do Atlas Miller, não era outro senão o cartógrafo Pedro Reinel, patriarca da cartografia manuelina, de origem étnica africana e por isso conhecido apenas como o Negro, face ao seu aristocrata-chefe, interlocutor do diplomata Zúñiga, que mal deveria conhecer Pedro Reinel. A segunda é uma carta escrita de Elvas, da Junta Badajoz Elvas, a 9 de junho de 1524, do ano seguinte, para o monarca português Dom João III, escrita em grande segredo pelo jurista António de Azevedo Coutinho, comunicando-lhe que Pedro Reinel se encontrava então no local para acompanhar as negociações técnicas, o informara de que tanto ele como seu filho tinham sido abordados por um colega castelhano para passarem ao serviço da Espanha e insistentemente atraídos por cartas assinadas pelo próprio imperador Carlos V. Pedia instruções ao rei sobre o que fazer. Prendeu o cartógrafo espanhol, revistou, encontrou as comprometedoras cartas do imperador Carlos V, que provocaram uma reviravolta nas conversações, graças a esta denúncia patriótica de Pedro Reinel. O próprio Joaquim Ferreira do Amaral, na sua excelente biografia, estudo da obra do cartógrafo, livro intitulado Pedro Reinel me fez, publicado em Lisboa em 1995, passa totalmente por cima deste crucial episódio em apenas um parágrafo, limitando-se a assinalar as lacunas do documento e sem se aperceber de todo o seu alcance. Nesta assombrosa carta, em que o delegado afirma que Pedro Reinel lhe havia confessado que seu filho Jorge recebera do imperador Carlos V um agrado é a palavra que vem na carta, de 30 mil reais, uma soma importante,
lê-se nas últimas linhas uma proposta reveladora, que Dom João III finja consentir que os reinéis executem trabalhos para Carlos V, porém errados, de maneira a enganá-lo em manobra de contra-espionagem. Não sabemos se realmente isto aconteceu ou não. Possível que sim. E agora passo a citar a carta, a passagem da carta que ninguém nunca cita. Com astúcia lhe mandará estes negros, ou seja, Pedro Reinel e seu filho Jorge Reinel, lhe mandará estes negros e outros muito melhores mestres do que eles. Deveria estar-se referindo a Louco Homem e seu irmão Diogo Homem, da influente família de cartógrafos nobres dos homens, de que uma irmã veio a casar com António de Holanda, portanto era a mãe de Francisco de Holanda. Somente a partir da segunda metade do século XVII, a palavra negro ganha em Portugal um sentido pejorativo de primitivo, rude, selvagem, embaixo da escala social ou mesmo fora dela. Para os viajantes ingleses do século XVIII e XIX, os portugueses eram os negros da Europa, numa acessão mais cultural e social de não civilizados, do ponto de vista inglês, claro, do que estritamente rássica. Em 1524, quando datam estas duas cartas, eram negros simplesmente as pessoas de pele escura, com origem africana, como se vê da pompa e do respeito com que o rei Dom João II tinha recebido em 1488 a embaixada do rei Bamuim dos Jalofos, Wolof, do Senegal. Foi batizado com o nome de João, era tratado por irmão pelo próprio rei Dom João II e com quem ele estabelece uma aliança. Embora a palavra fosse também aplicada a qualquer homem escuro não europeu, indianos do sul da Índia, índios brasileiros, deveriam ser chamados eventualmente negros. Eram os estranhos, no sentido de simples estrangeiros de pele escura, de pele negra. Não existia, não se conhecia traço algum de racismo, nada a que se pudesse chamar racismo. Graças a esta extraordinária revelação, ficamos, pois, sabendo que os famosos reinéis, nas palavras de Alfredo Pinheiro Marques, cito, os mais antigos e importantes cartógrafos do início dos descobrimentos geográficos e da expansão colonial portuguesa e europeia, tinham, de facto, uma origem étnica africana. Eram negros, pretos mesmo, de pele e de feições negras. O que não obstou a que, graças ao seu talento, Pedro se ingrasse na profissão de cartógrafo, fosse acolhido como cortesão no próprio Palácio Real, passando de filho de um escravo a homem livre e até com uma carreira, um princípio de carreira nobilitado no seio palaciano. Pela nossa parte, julgamos filho do mais hábil artesão de marfim, como já disse, mestre das armas de Castela e Aragão, esse material exclusivo de imperadores. Marfim só podia ser utilizado por imperadores ou por grandes reis. Trazido da Serra Leoa para Portugal nas últimas décadas do século XV e que lá se estabeleceu a oficina no próprio Paço, onde realizou algumas das obras-primas de maior luxo e propaganda da arte manuelina, casou, aculturou-se, teve um filho chamado de Reinel ou Reinol, por ser já nascido no reino, que lhe seguiu as pisadas no domínio da técnica do debuxo e do desenho, aliado à formação cultural e à alta instrução em matemáticas e em cosmografia que se recebia nas aulas da corte, onde ele ia trabalhar muito próximo da oficina de cartografia. Tendo passado talvez parte da sua infância na aldeia paterna da costa serra leonesa, o jovem Reinel teve a ocasião de obter informações in loco sobre o ignoto interior do continente africano, que ao regressar incorpora aos seus mapas, como vimos. Ainda era vivo em 1542,
qual deixa de se conhecer qualquer referência a ele. Conhecendo-se dele só ou em parceria com o filho, além do Atlas Miller, 6 mapas, 2 dos quais assinados em boa caligrafia, e mais 3 só de Jorge Reinel, do filho, que ainda era vivo em 1562. Aqui, folha de portada do Atlas Miller, é um infólio enorme, está hoje na Biblioteca Nacional de Paris. Está o pormenor do moço de esporas, negro, vê-se bem que é um pratinho, não é? Pratinho, seus 14, 15 anos, servindo de moço de espora de o que é Zambuja. Escrito, voltamos ao Atlas Miller, as cabeças dos ventos, iluminura de António de Holanda, e aqui a página do Atlas Miller que representa o Brasil, que é uma das páginas mais belas de toda a cartografia quinhentista portuguesa. As iluminuras são da autoria de António de Holanda, com toda a certeza, mas o pormenor, reparem, não se vê muito bem, mas vê-se um rio que corre o Amazonas, que ele confunde com a Baía do Maranhão, São Luís do Maranhão, muito mal conhecida ainda nessa época, uns montes no interior, índios carregando touros para o Brasil, um rio que desce e que é o Rio Paraguai, que vem desembocar no Rio da Prata, aqui embaixo, o Rio da Prata. Portanto, o Brasil rodeado por 2 grandes rios e por um pequeno lago, enfim, um lago mais ou menos grande, que mal se percebe atrás daquele personagem de índio que está no centro. Já veremos o que é. É a mesma preocupação com uma representação, acho que tem um pormenor, exato, agora é que se vê melhor, o rio e o lago. É a mesma preocupação com uma representação tão rigorosa quanto possível do interior desse sertão misterioso. Estamos ainda em 1518 e 1519. Desse sertão misterioso e inacessível que encontramos, em particular, no Novo Mundo do Brasil, uma das mais belas das 26 páginas in fólio do álbum conhecido por Atlas Miller. Aí terá sido dialogando, com certeza que Pedro Reinel não veio ao Brasil, terá sido dialogando na corte do rei Dom Manuel com os primeiros índios tupinambás trazidos desde 1500 na caravela de Gaspar de Lemos, que Pedro Álvares Cabral manda regressar de Porto Seguro, manda regressar à corte para dar a notícia da descoberta do Brasil, que levava uma série de índios consigo, índios que se fixam na corte e que passam a viver na corte portuguesa, trazidos desde 1500 do litoral baiano, acolhidos e aculturados na corte, como aquele que se vê bem representado sob a forma de Rei Mago no retábulo da sede de Viseu, cerca de 1502. Isto é, um retábulo de 1502, que representa, em vez do rei Baltazar negro, representa um índio brasileiro, um índio tupinambá. Representado sob a forma de Rei Mago, de porte altivo, usando gibão de seda acolchoada, portanto vestindo já à cortesã, com mangas de amplas fitas soltas, joias, calção de algodão aveludado, tal como o pintor o terá visto em alguma festa, ou algum desfile, ou alguma cerimónia. Teria sido falando com estes índios que Pedro Reinel pode ter obtido notícias seguras a respeito dos rios, lagos e montanhas do sertão, do interior do Brasil, que ele cartografa com uma grande segurança e realismo. O seu cuidado com a representação do interior do país vai a ponto de, seguindo a voz dos índios,
mostrar dois grandes rios, que são de certo o Amazonas, que ele confunde com a Baía do Maranhão, e o Paraguai, partindo de um lago no centro, aquele que será o fabuloso Eldorado, talvez o Pantanal mato-grossense, assim sendo ele o pioneiro na criação do mito da Ilha Brasil, não a velha Ilha Brasil dos ingleses do século XV, mas a Ilha Brasil que foi estudada por Jaime Cortesão, uma ideia que se manteve até o final do século XVIII, que o Brasil era rodeado por dois grandes rios e por um enorme lago no interior. Irá se manter até ao final do século XVIII. Graças a este cosmopolitismo, a ausência, aqui um pormenor do índio, graças a este cosmopolitismo, a ausência de quaisquer preconceitos rássicos na corte de Dom Manuel, onde conviviam e trocavam informações mouros com eslavos, com nórdicos, com flamengos, com índios do Brasil, com negros da Senegâmbia e do Congo, sobretudo, com indianos da Índia, com judeus, malaios, jaus da ilha de Java, e aqui um pormenor de um retábulo manuelino muito engraçado, representa o banquete do casamento de Santa Alta, em que há no alto de uma parede uma pequena varanda, um pequeno balcão com aquilo que eu costumo chamar a mais antiga jazz band do mundo. Na verdade, integralmente eram 6. Consegue-se ver um cesto negro à direita que foi cortado pelo restauro. Isto foi restaurado no século XIX e, ao ser restaurado, foi cortado. Mas temos ali uma jazz band de 6 negros, talvez congoleses, tocando, curiosamente, só instrumentos de sopro, uma flauta, uma trompa de varas, não sei mais o quê, enfim, não consigo identificar, tendo atrás um maestro, naturalmente tocaria uma polifonia qualquer, uma música polifónica, tendo atrás um maestro, um indicador da música, flamengo, muito claramente, louro, ou melhor, ruivo, arruivado, muito claramente flamengo. Era esta mistura de raças que caracterizava a corte do rei Dom Manuel. Malaios, jaus e até algonquinos da América do Norte e do Canadá. Só no ano de 1507 havia mais de 57 destes índios do atual Estados Unidos na corte portuguesa. Graças, portanto, a este cosmopolitismo, a cartografia portuguesa pôde obter em primeiríssima mão uma vista mais detalhada do Brasil, de que o Atlas Miller elenca 150 topónimos. Na figura do Brasil do Atlas Miller, que temos há pouco, aparecem 150 topónimos, contra pouco mais de meia centena nas outras regiões do mundo. Portanto, há um interesse especial pelo Brasil. São a mais verdadeira visão do globo terrestre na Europa do seu tempo, além de autênticas obras de arte, que são hoje um pioneiríssimo e excepcional, se não único, testemunho de mestiçagem étnica, de interesse geográfico universal e de um forte hibridismo cultural e estético. E muito obrigado pela vossa paciência e pela vossa atenção.